A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade, por este culto ao qual o Senhor Jesus Cristo se faz presente nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria aqui, meus irmãos, estar lendo com os irmãos uma passagem bíblica que está na carta aos Coríntios, no capítulo na 2 Coríntios, no capítulo de número 2. Amém? Capítulo de número 2, diz o livro de 2 Coríntios, versículo de número 13, versículo de número 14 ao 17. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2, do versículo de número 14 ao versículo de número 17. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer ao nosso pastor que nos confiou essa oportunidade. E juntos, meus irmãos, aqui nessa igreja, somos mais fortes para adorar e agradecer ao nome do Senhor e com fé, sabendo que a obra que o Senhor tem na nossa vida é para que vidas venham se render aos pés do Senhor. Na palavra do Senhor, no versículo 14, diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Glórias a Deus. Palavra abençoada, meus irmãos. Palavra ao qual Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever as cartas. E o apóstolo Paulo escrevia as cartas para que vidas pudessem ser alcançadas. Como ele não tinha, como nós temos hoje, um meio de comunicação, como nós temos de falar com as pessoas à distância, naqueles dias eram as cartas que eram enviadas. E aqui o apóstolo Paulo mais uma vez envia esta carta, porque ele já tinha enviado a primeira carta, e agora está enviando uma segunda carta. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, era uma igreja onde as pessoas eram usadas por Deus. Só que o apóstolo Paulo tem que doutrinar a igreja para que a igreja pudesse ter uma certa ordem. A cidade de Corinto, meu irmão, minha irmã, era uma cidade muito rica, era uma cidade portuária na Grécia Antiga, e ali se fazia muito comércio, e ali, meus irmãos, muitas pessoas chegavam para trabalhar, para prestar serviço, ou seja, o fluxo de pessoas naquela cidade era muito grande, e o poder aquisitivo também era grande. Então nós percebemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, além de ele ter uma alegria por essa igreja, também essa igreja foi a igreja que deu mais trabalho para ele. Por quê? Porque como era uma cidade muito rica, como era uma cidade muito abastada, como havia um fluxo de pessoas ali, de várias etnias e de várias pessoas ali, então havia uma mistura, e nessa mistura havia idolatria. Nós percebemos, irmãos, que o apóstolo Paulo ficou aproximadamente quase 2 anos para fundar aquela igreja, porque ele pregou, evangelizou e foi falando acerca de Deus, e foi trazendo para as pessoas luz, que é o evangelho. E nesse inteirinho, meus irmãos, é claro que muitos contestaram acerca de Cristo, porque eram pessoas politeístas, ou seja, pessoas que adoravam vários deuses. E a idolatria ali, meus irmãos, era muito forte, porque nós vemos também que naquele lugar havia um templo, e como eu havia mencionado para os irmãos no sábado, onde havia junto dos caldeus um templo, onde se fazia o culto, se prestava o culto, de práticas, meus irmãos, de práticas de luxúria, lá também existia esse templo. Mas o apóstolo Paulo teve que perceber que algumas coisas que eles estavam trazendo do culto politeísta estavam querendo
como homem, então ele teve ali que dar uma doutrina para aquela família. Então era uma igreja que dava muito trabalho para o apóstolo Paulo. Porém, era uma igreja que se arrependia. Apesar que, quando o apóstolo Paulo vai escrever acerca da ceia do Senhor, ele vai doutrinando, falando: olha, esperais uns pelos outros. Por quê? Porque vinham os mais ricos, comia tudo, depois vinham os mais pobres e comiam o resto. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, a carta da doutrina, nós percebemos que a nossa doutrina é pautada em Romanos, sobre quem é Cristo. Mas nós, quando vamos ver, meus irmãos, acerca de doutrinas do dia a dia, nós vemos a carta aos Coríntios. E alguém vai dizer também que existe uma terceira carta de Corinto. Historiadores dizem que existe uma terceira carta de Corinto. Porém, meus irmãos, claro, não está na Bíblia. A nossa Bíblia, o cânon, foi fechado com apenas 2 cartas destinadas ao povo de Corinto. Mas a cidade de Corinto, meus irmãos, tinha todas as situações, essas questões difíceis de resolver. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a segunda carta, logo de início, ele vai tratar de um assunto acerca daquilo que estava acontecendo com uma família, só que coloca a sua autoridade no xeque. Como quem diz: por que o senhor não estava lá em Troade? O que aconteceu? As pessoas, o quê? Querendo responsabilizar o apóstolo Paulo e também questioná-lo sobre algumas coisas. De fato ele era. Porque o apóstolo Paulo, como o nosso pastor Abraham Robson, não tinha só aquela igreja para cuidar. Ele tinha várias outras igrejas. Hoje nós temos a velocidade do avião, do carro, mas naquela época não. Normalmente se fazia as viagens de quê? A pé ou de navio, de barco. Não existia navio como nós temos hoje. Então aqui o apóstolo Paulo ele começa a ser questionado a sua autoridade. E é muito interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele não briga com ninguém, não chama a atenção de ninguém, não quer dar carteirada em ninguém. Ele vai para a palavra. E aqui ele vai dizer: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. O apóstolo Paulo ele fazia algumas coisas como Jesus fazia, porque Jesus, para ele contar aquilo, para ele trazer uma história, para ele falar algo sofisticado, Jesus ia diminuindo e trazer uma parábola do dia a dia, coisas que as pessoas conseguiam ver no seu dia a dia, coisa que era familiarizada com as pessoas, como ovelha, como várias coisas que nós vemos que era família, era familiarizada, as pessoas tinham esse convívio. Então, para a pessoa conseguir entender aquilo que Jesus estava falando, era muito simples. E mesmo assim, Jesus pregava e depois a gente perguntava: o que o Senhor quis dizer mesmo? Será que Jesus não tinha sido tão claro? E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele também às vezes usava disso. Como nós vemos lá em Efésios, ele descreve a armadura do soldado romano. Ele está ali preso, ele começa a ver a armadura do soldado romano, ele começa a escrever, transferindo para a nossa realidade. Quando o apóstolo Paulo escreve essa passagem, ele vê o quê? O imperador no seu triunfo, entrando na cidade com os despojos de guerra, com conhecimento de causa que tinha vencido uma batalha, e mais, com um perfume, porque existia uma erva que era queimada e exalava um perfume. E ali, o imperador triunfante, ou o general triunfante entrando na cidade, era reconhecido, era notória a sua vitória, e é notória também pelo cheiro que ele exalava. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele começa a trazer algo simples, para que o povo pudesse entender a autoridade do apóstolo, a autoridade do seu chamado, a autoridade de quem o chamou para fazer aquela obra. O apóstolo Paulo, irmãos, ele traz à memória daquele povo aquilo que o povo estava acostumado a ver. Era conhecimento de todos.
graças a Deus, porque através de quem que ele vai vencer? Através de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo é um homem extremamente sofisticado, extremamente conhecedor, extremamente sábio. Se nós pegarmos, meus irmãos, acerca de quem é o apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele é muito mais histórico, ele é muito mais na história do que propriamente ele se descreve. Porque só de ele dizer que ele estudava aos pés de Gamaliel, nós vamos ver que não é qualquer pessoa. Só de pelo fato de ele se ele continuasse a perseguir a igreja, ele teria uma cadeira no Sinédrio, como se fosse o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ou seja, ele não é qualquer pessoa. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não vai mostrar o seu passado, vai dizer, olha, eu estudei nos pés de Gamaliel, eu fui isso, eu fui aquilo. Não, ele fala, eu triunfei através de Cristo. E o cheiro que está exalando na minha vida é o cheiro de Cristo. Aleluia. O que nós aprendemos aqui? O evangelho notável na vida de um homem. O evangelho notável, que às vezes não precisava abrir a sua boca para pronunciar o evangelho, mas só pelo andar, pelo se comportar, as pessoas viam Cristo na vida de Paulo. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, mesmo com as suas lutas e dificuldades, como ele começa a descrever, que sofreu chicotadas, que sofreu perseguições, mesmo com tudo isso, ele é um homem triunfante. Irmãos, mesmo com as nossas lutas que nós estamos vivendo, passando, e outras que ainda nós vamos passar, nós somos triunfantes em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Porque alguém poderia olhar para o apóstolo Paulo e dizer, você é triunfante. Mas quem é você? Você não tem nada. Porque muitas das vezes as pessoas nos medem por aquilo que nós possuímos monetariamente. As pessoas ficam nos medindo. Principalmente hoje, nos dias que nós estamos vivendo, para alguém ser vencedor, ele tem que ter posses, tem que ter algo, tem que ter um bom carro, uma boa casa, porque aí alguém vai dizer que ele é um homem vencedor. Mas o apóstolo Paulo, ser triunfante é estar em Deus. Ser triunfante é glorificar a Deus, é viver Cristo na sua vida, no seu dia a dia. Isso é ser triunfante. Aleluia. Ser triunfante, meus irmãos, é quando Deus coloca algo na nossa vida e nós fazemos da melhor maneira possível. Isso é ser triunfante. E aqui no versículo 15, fala que para Deus somos o bom cheiro de Cristo, dos que se salvam e dos que se perdem. O Evangelho, para ser notável na nossa vida, nós temos que vivê-lo. Porque o cheiro tem que exalar. Glórias a Deus. Quando alguém está usando um bom perfume, a pessoa quando chega perto de você precisa dizer que ela está usando um bom perfume? Glórias a Deus. Automaticamente você sente o cheiro daquele perfume. E se for um francês ainda, tem cheiro de longe. E quando a mulher se perfuma mais dentro do carro, está abafada ali, aí que negócio fica complicado. Mas perceba, meus irmãos, que isso é notório. É claro que se você pegar o comboio às 5 da tarde, aqui eu acho que não tem tanto, mas em São Paulo, que quase não dá nem para você levantar o pé, você não consegue abaixar. 6 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, lotado de gente. Talvez o perfume vai ser muito bom. Não, vai ser não, né? Mas veja que se identifica-se o cheiro. Conta-se uma história que uma
mulher vendia perfume. E ela saiu com a sua filhinha para vender perfume, batendo de porta em porta. Só que o perfume dela era muito caro. E ela bateu na porta de um senhor, abriu o frasco. O senhor gostou tanto daquele perfume que ele ficou com 2 frascos. De tanto que ele gostou para ele e para presentear uma pessoa querida. Só que aí ela continuou mandando a sua filhinha ali, né? Vendo tudo aquilo, bateu na porta de outra pessoa, ela abriu o frasco. Aquela pessoa que atendeu aquele homem rejeitou, falou: não, tira isso daqui, isso aqui não tem cheiro ruim, eu não suporto esse cheiro. E aí a filhinha perguntou para a mãe: mas mãe, você vendeu o perfume para aquele homem, para aquela primeira pessoa, ele achou gostoso e comprou. Por que esse outro não quis? Aí a mãe respondeu sabiamente: olha, filha, é porque ele não sabe identificar aquilo que é bom. Aleluias. Ele não sabe identificar aquilo que é bom. Mesmo que, meus irmãos, nós estamos fazendo a obra de Cristo com esmero, com total vontade e desejo, muitos não entendem. Porque muitas das vezes nós queremos ser reconhecidos pelo homem. Eu vou fazer porque, quem sabe, um dia vai me ver, vai me notar. Irmãos, eu também já fiz isso. Não esperando que alguém fosse notar, mas esperando por fazer para Deus, alguém fosse notar. Porque eu estava fazendo para Deus, mas esperando que alguém fosse notar a minha vontade de fazer para Deus. Posso dizer uma coisa? Não preciso nem dizer. Mas uma coisa que nós temos que ter é: eu fiz o meu melhor. Aleluia. Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, fazendo o meu melhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui no versículo 15 que o cheiro de Cristo é para aqueles que se salvam e para aqueles que se perdem. Ou seja, se a pessoa identificar aquilo e ver, e entender que é uma coisa boa, ela vai querer aquilo, mas tem muitos que vão rejeitar. Porque o bom cheiro é para aqueles que se perdem e para aqueles que se salvam. Ou seja, o cheiro é para todos. Glórias a Deus. Uma pessoa perfumada, se chega na igreja, ela vai escolher da onde vai o cheiro? Não. O cheiro vai ser notável. Porque o evangelho na nossa vida tem que ser algo notável. Eu estou vivendo uma experiência agora, meus irmãos, que eu só vivi no Brasil. E com filhos eu nunca vivi isso. Mas agora, como eu venho a pé para a igreja, na avenida, ainda bem que eu tenho uma Bíblia que é bem notável, gosto, letra grande, e veio com a Bíblia, até de gravata, 2 meninas, que isso é coisa de assembleando muito antigo, com a mulher, e vindo, as pessoas passam na rua, às vezes dobram o pescoço para ver o que está acontecendo, alguma procissão, alguma coisa. Isso causa um impacto na vida das pessoas. Porque acaba se tornando algo notável. Porque não é mais comum, até mesmo eu vou colocar na igreja católica, as pessoas saírem da sua casa em direção à missa. Isso não é mais comum, porque as pessoas muitas vezes não querem ir à igreja. Aleluia. Mas o evangelho de Cristo na nossa vida tem que ser algo notável. Aleluia. As pessoas do nosso trabalho precisam saber que nós somos crentes. Às vezes nós precisamos abrir a boca para dizer que é crente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas quando nós adquirimos e temos essa responsabilidade, aí nós vemos, meus irmãos, que verdadeiramente nós temos que viver com Cristo cada vez mais profundamente. Aleluia. Onde eu trabalho, todo mundo fala: ó pastor, ó pastor, ó pastor, é o pastor para cá, o pastor para lá. Mas se fizer alguma coisa errada, também é o pastor. Nós somos cobrados. E o apóstolo Paulo aqui estava sendo cobrado. O que ele diz? Olha, o bom cheiro de Cristo na minha vida é o Aleluia.
Quando aquela mulher quebra o vaso e começa ali a lavar os pés de Jesus, ali com os seus cabelos ali, enxugando, o que acontece com a casa? Cheio de perfume. Aleluia. Quando nós chegamos em algum lugar, meus irmãos, normalmente as pessoas sentem paz de conversar conosco. E é assim que tem que ser. Aleluia. Nós temos essa porta aberta e minha oração é: Senhor, a porta está aberta, Senhor, nós estamos orando. É o Senhor que faz a obra, estamos aqui dispostos a fazer a tua vontade. Que o cheiro do Senhor possa, meu Deus, alcançar vidas. E aqui nós vemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, não pensa que o apóstolo Paulo pregava para grandes multidões. Porque quando a igreja era colocada, era aquele pouco de pessoas, depois ia crescendo um pouco mais, mas não eram multidões. Mas o que nós percebemos é que o cheiro, o evangelho notável do apóstolo Paulo fazia toda a diferença. O evangelho na nossa vida tem que causar diferença nas outras vidas, tem que causar constrangimento para os outros. Porque se nós estivermos numa roda de pessoas, com pessoas que nós trabalhamos, que a gente não dá para a gente fugir, tem que às vezes estar ali, almoçando qualquer coisa, tem coisas que as pessoas vão restringir em falar para nós quando nós estivermos ali. Por quê? Porque o cheiro de Cristo, o evangelho notável, constrange os outros. Glória ao teu nome, Senhor. E até constrange aqueles crentes que não são muito crentes. Então nós percebemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo não precisa provar para os outros quem ele é, porque ele diz: o bom cheiro de Cristo é notável na minha vida. Exato. Eu não escolho para onde vai o cheiro, eu não escolho quem vai sentir o cheiro. O que acontece é, quando eu chego, é notável a minha presença através de Cristo. E aqui no versículo 16: para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. Aleluia. Para alguns vai ser juízo naquele grande dia. Para alguns não haverá salvação naquele dia. Por quê? Porque rejeitaram o cheiro de Cristo. Porque o apóstolo Paulo é bem claro: para alguns é para a vida, para outros é para a morte, para alguns é o que se salva, para outros é o que se, para outros é que se perde. Ou seja, todos podem sentir este cheiro. Mas como aquele homem pode rejeitar, o outro pode querer comprar no estraço, que viu ali, que sentiu a fragrância, que valorizou aquela fragrância, mas para aquele outro: não, eu não quero. Eu não quero. Porque como é que se identifica isso? Não somos nós. Aleluia. Quem identifica é Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A nossa parte é fazer com que o Evangelho seja notável na vida de todos. Que o Evangelho venha, a nossa vida venha a exalar o bom cheiro de Cristo. Aleluia. E aqui, meus irmãos, para nós finalizarmos, e para essas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? Quem tem capacidade? Porque idoneidade quer dizer capacidade, quer dizer capacitação. Quem é? Nós não somos. Quem nos capacita? Quem nos ajuda? Quem nos transforma em Deus? Mas pelas misericórdias do Senhor é que isso, meus irmãos, é que a palavra de Deus transforma a nossa vida, e através de nós Deus alcança outras pessoas. Aleluia. O apóstolo Paulo faz essa pergunta, e aqui no versículo 17, para nós concluirmos: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele não Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo enfrentava dia após dia homens querendo deturpar a fé. O apóstolo Paulo enfrentava dia após dia
Você usa, o cheiro até parece, mas depois sai. E outra, tem muitas pessoas que começam a criar feridas, fica mais doente do que com cheiro, porque às vezes a pessoa é sensível, a pele é sensível, e aí fica feridas na pessoa. E esse evangelho falso, quantos não têm ficado feridos? Deus. Você vai pegar para uma pessoa que ela disse: para mim ser crente igual aquela igreja. Irmãos, já preguei para algumas pessoas. A gente vai falar de Jesus e é triste quando nós escutamos isso. Para ser crente igual aquela igreja, para ser crente igual aquele irmão, e ainda a pessoa vai além, prefere o inferno. Será que foi só eu que ouvi isso? Por quê? Porque o bom cheiro de Cristo, o evangelho não é notável na vida dessas pessoas. O que é notável na vida dessas pessoas é o engano. Porque que nem palha, meus irmãos. Pega fogo, mas se desfaz rápido. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala acerca do evangelho na vida dele, mas no final ele fala: olha, nós não somos falsificadores. Eu posso ser tudo isso que vocês estão falando, mas sempre eu fui sincero em pregar a palavra para vocês. Aleluia. Eu sempre falei do amor de Cristo para vocês. Glória a Porque Deus. hoje tem muitos falsificadores, mas sempre eu peguei a palavra como ela é, a palavra de Deus, vinda de Deus. Aleluia. Eu não falsifico a palavra, não. Eu trago aquilo que Deus está mandando trazer. Aleluia. Eu falo aquilo que Deus está mandando falar. Glórias a Deus. Porque se eu não o fizer, eu sou um tempero perdido. É verdade. Como de Deus na presença de Deus. Aí, meus irmãos, isso é algo forte. Como de Deus na presença de Deus. Aí você vai dizer: mas irmão, Deus está em todos os lugares, Deus está aqui, Deus está operando aqui, eu creio. Mas a pessoa, quando começa a falar e começa a falsificar o evangelho, ela não tem noção de que Deus está ali. Ela não tem noção de que Deus está vendo tudo aquilo que ele está falando, que não, Deus não está atestando aquilo. E nós percebemos aqui que o apóstolo fala: eu falo na presença de Deus. É na presença de Deus que eu falo. Eu não sou como aqueles que falam: olha, eu acabei de receber o recado de Deus agora, quentinho do céu, olha o negócio fresquinho. A gente recebeu alguma coisa de Deus assim, na hora acontece, mas corriqueiramente, sempre assim. Deus só fala conosco através de recado, sempre. Eu particularmente não fico assim, acabo com atrás da orelha. Mas o apóstolo Paulo está falando na presença de Deus, porque a presença de Deus tem que nos usar, e não nós usarmos a presença. Aleluia. É a presença de Deus que tem que fazer notório na nossa vida. Glória a Deus. É através de Deus que nós temos que ser notados, e não queremos usar a Deus para sermos notados. Então nessa noite saiba que o que vale para nós é o bom cheiro de Cristo exalando a nossa vida. Porque o homem, o apóstolo Paulo, ele bem disse que ele levava o evangelho, ele era escravo de Cristo para quê? Para trazer o evangelho, para levar o evangelho, trazer do céu para as pessoas e levar para outros povos. E é isso que nós temos que fazer. Como Agostinho, acho que foi ele que disse: pregue a palavra. Eu hoje nem crente era. Pregue a palavra, se possível, use palavras. Se possível, use palavras. Que o cheiro de Cristo, meus irmãos, possa ser notado na nossa vida. Aleluia. Que nós possamos cada dia mais buscar a Deus, para que este Deus Todo-Poderoso enche a nossa vida, e que através de nós, a nossa família veja a diferença, a nossa esposa, o nosso esposo, a nossa família, e que outros também verão. Amém? Nosso pastor Márcio Serafim vai estar dando os avisos, e que Deus agradeça a oportunidade em nome de Jesus.